Olá, professor Lucas Moraes, e hoje vamos resolver a questão 3A do 18º exame da OAB, terceira prova do ano de 2015. Uma questão que caiu na segunda fase da prova de Direito Tributário. Questão que trata sobre taxas, então vamos resolver toda essa questão e vamos aproveitar também para fazer um resumo sobre todos os elementos de taxas, tá certo? E já te adianto, taxas, um conteúdo muito cobrado em praticamente todas as provas da OAB e praticamente em todas as provas de concursos públicos em que é abordado o conteúdo taxas, tá certo? Então presta bastante atenção, vem comigo. Olha só, a União ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC, prestadora de serviços de telecomunicação, para cobrança de taxa devida em razão da fiscalização de instalação e manutenção de orelhões, tá? Olha só, instalação e manutenção de orelhões, tendo como base de cálculo, importante isso, tendo como base de cálculo o valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica. Olha só quanta coisa interessante. Inconformado com a cobrança, o contribuinte, certa de seu pleito será bem sucedido, pretende apresentar um embargos à execução fiscal sem oferecimento de garantia. Não é objeto de análise nosso aqui, mas a Lei 6.830, que trata de execução fiscal, o embargos à execução fiscal depende do oferecimento de garantias à execução. A peça adequada seria uma exceção de pré-executividade se estivesse discutindo apenas matéria de direito, mas isso não é o caso, vamos falar sobre taxas, tá certo? Tendo em vista o caso em apreço, responda os itens a seguir. A. É possível a instituição da base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica para a taxa em questão. Então vamos lá. Coisas importantes que estão no nosso enunciado. Primeiro, o fato gerador da taxa. Qual é? É a fiscalização da instalação e manutenção de orelhões. Portanto, um fato gerador que tem como base o exercício regular do poder de polícia. Base de cálculo, elemento quantitativo dessa taxa. Ele corresponde a 0,01% da renda, do faturamento da pessoa jurídica, tá certo? E a questão me pergunta, isso é constitucional ou isso é inconstitucional? Olha só, o que eu preciso observar? O imposto, né? Existe diferença entre a natureza jurídica de um imposto e a natureza jurídica de uma taxa. O imposto, conceito, está lá no artigo 16 do CTN, é todo tributo cujo fato gerador não está vinculado a uma atividade estatal. Ou seja, o fato gerador do imposto ele é sempre praticado pelo contribuinte. Pode procurar qualquer imposto aí que você quiser, você vai ver que sempre é o contribuinte quem pratica o fato gerador, tá? Ele presta serviço, ISS, ele vende mercadoria, ICMS, ele apura rendas e proventos de qualquer natureza, imposto de renda e por aí vai, tá certo? Isso tem reflexos diretos na base de cálculo do imposto. Se o fato gerador é praticado pelo contribuinte, a base de cálculo, o elemento quantitativo, considera o patrimônio, a renda, obviamente, do contribuinte. Por outro lado, eu tenho a taxa, tributo de natureza contraprestacional. O que eu quero dizer com isso? O ente federativo pratica o fato gerador, ao contrário do imposto. No caso de uma taxa, dois fatos geradores. O exercício regular do poder de polícia, que está conceituado lá no artigo 78 do CTN, e a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Também tudo lá no artigo 79 do CTN. Ao praticar esse fato gerador, ele tem um custo, e ao ter um custo, ele repassa esse custo ao contribuinte. Portanto, a taxa tem natureza contraprestacional, o que também tem reflexos em sua base de cálculo. Se ele tem natureza contraprestacional, a base de cálculo deve refletir o custo para a prática do fato gerador. Portanto, é inconstitucional qualquer taxa que esteja mirando exclusivamente, apontando para o contribuinte. Apontar exclusivamente para o contribuinte não reflete o custo
do serviço, né? Eu acho que você já chegou aí à solução do nosso enunciado. Portanto, taxas, né? Artigo 145, vou trazer aqui para vocês o slide. Esse slide que eu vou trazer aqui agora, ele é um resumo de tudo sobre taxas, tá? Esse slide eu trabalho ele em uma aula completa que eu tenho sobre taxas. Se tiver dúvidas, corre lá. Nessa aula eu falo sobre a competência, que o ente federativo pratica o fato gerador 1, falo tudo sobre exercício do poder de polícia, também pratico o fato gerador 2, falo tudo sobre serviço público específico e divisível, de utilização compulsória, falo sobre utilização efetiva ou potencial, taxas que são inconstitucionais em razão disso, né? Por exemplo, uma taxa de iluminação pública, uma taxa de segurança pública, uma taxa de varrição de ruas, taxa de manutenção de estradas. Também, o que não é taxa, mas é tarifa, por exemplo, água, energia, o serviço de transporte coletivo, a contraprestação por isso tudo é tarifa, não é direito tributário, não é taxa, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tem natureza contratual, tá bom? Praticou o fato gerador, teve um custo, e esse custo ele é repassado para o contribuinte em forma de taxa, portanto, natureza contraprestacional. Isso reflete na base de cálculo exatamente o que falamos, então deve haver uma perfeita correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. Atenção, artigo 145, parágrafo 1º, é vedada a base de cálculo de taxa ter uma perfeita identidade com a base de cálculo de impostos. E você já entendeu por quê? Porque imposto, fato gerador praticado pelo contribuinte, e eu devo mirar no contribuinte, patrimônio, renda do contribuinte. Taxas, fato gerador praticado pelo ente federativo, que tem um custo, e eu devo refletir na taxa o valor do custo correspondente. Então, não condiz base de cálculo de imposto com base de cálculo de taxas. Naturezas jurídicas extremamente diferentes. Se for idênticas, a taxa ela é inconstitucional, bem provável, tá bom? Mas atenção, súmula vinculante número 29 do STF me diz que um ou outro elemento pode existir, justamente porque um ou outro elemento, ele pode indicar tanto a capacidade tributária do contribuinte quanto o custo do serviço. Trago um exemplo, taxa de coleta de lixo. Um dos elementos para se identificar o custo é a área do imóvel residencial, do imóvel comercial. Quanto maior a área, maior é o custo para a coleta de lixo. Presume-se que produz mais lixo, certo? A área do imóvel também pode ser considerada para se chegar ao valor venal do IPTU, por exemplo. Quanto maior o imóvel, maior o valor venal. Portanto, este elemento, a área do imóvel, pode servir tanto para o custo do serviço quanto para o valor venal do imóvel. Isso não é vedado, tá? Desde que não haja perfeita identidade entre a base de cálculo e desde que esse elemento que é considerado nos dois tenha capacidade de refletir tanto a capacidade tributária do contribuinte quanto o custo do serviço prestado. Exatamente o exemplo que eu falei para vocês, e é isso que fala a súmula vinculante 29 do STF. São também inconstitucionais taxas calculadas em razão de um percentual do capital social de uma empresa, ou seja, esquecer o custo do fato gerador, do poder de polícia, do serviço público específico e divisível. Inconstitucional. Está lá no artigo 77, parágrafo único do CTN. Taxas calculadas em razão da atividade da empresa, esqueceu do custo do fato gerador. Taxas calculadas exclusivamente em razão do número de funcionários de uma empresa, e esse critério não reflete o custo do fato gerador. Outro exemplo muito comum, que é o do nosso enunciado, né, são taxas calculadas em razão de um percentual do faturamento de uma empresa. Por quê? Porque isso não reflete o custo do serviço. O quanto uma empresa faturou não reflete o custo do serviço. Então, taxas com esta natureza são inconstitucionais. Obviamente, tudo isso é exemplificativo. Qualquer taxa que tenha uma base de cálculo, cujos elementos refletem exclusivamente características do contribuinte e não há o custo decorrente da prática do fato gerador, são taxas inconstitucionais. Vamos voltar aqui para o nosso enunciado muito simples, tenho certeza que você já entendeu tudo. Eu estou falando de uma taxa decorrente do exercício do poder de polícia, cuja base de cálculo é 0,01% da renda da pessoa jurídica. A minha pergunta é, essa base de cálculo, ela reflete o
custo decorrente deste exercício do poder de polícia? Absolutamente não. Taxa inconstitucional, esse é o gabarito da OAB. Não é possível a instituição da base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica para a taxa em questão, uma vez que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao que correspondam aos impostos, conforme determina o artigo 145, parágrafo 1º, e mais, eu não posso ter uma base de cálculo com elementos dissociados do custo decorrente da prática do fato gerador. Portanto, taxa inconstitucional, tá certo? Mais uma vez, deixo a dica para vocês que querem entender sobre todos esses elementos de taxa, né? Seja o poder de polícia, serviço público específico e divisível, correlação entre base de cálculo de taxa com o custo do exercício do fato gerador ou sobre competência, corre lá que eu tenho uma aula completa, assista ela, tem tudo, tá? Tem tudo mesmo, conteúdo, tem sobre fundamento legal, tem sobre jurisprudências, aula bem bacana, tá certo? Te aguardo para isso tudo e um grande abraço.